como que eu faço para comprar os meus carros, certo? É um vídeo que eu sempre quis fazer para ajudar muitos de vocês que estão aí do outro lado do balcão tomando coragem, como é que vocês se planejam, como é que vocês agem, por onde vocês começam, certo? Eu vou falar como é que é o meu processo e talvez ele possa ajudar muitos de vocês, certo? Para não ter tanto estresse, para não ter tanta encheção de saco, você pode me procurar lá no Carchase e a gente pode ter essa conversa, eu posso te ajudar nesse processo todo, certo? Só mandar direct ou e-mail que a gente atende vocês, tá? Mas por onde a gente começa a decisão de comprar um carro? Ah, esse é meu meio de transporte para o trabalho, esse é meu carro para viajar com a minha família, esse é meu brinquedo de final de semana, esse é o carro que eu sempre sonhei em ter, esse é um carro que eu estou comprando para fazer negócio, que aí é uma coisa que eu diria assim, esse último lado deixa para depois, tá? Então assim, você tem que entender qual que é a finalidade que você tem para aquele carro, certo? Porque dependendo de qual for essa, o seu processo, a sua cabeça pode mudar e você pode se planejar de uma maneira diferente. Então, proposta, para que você quer aquele carro, certo? Muitas pessoas, cara, automóvel é fonte de diversão, de alegria, é terapia, é isso aí, é o lifestyle, certo? Então, aproximar de automóvel também, essa decisão, esse vídeo a gente pode separar em pessoas que gostam de automóvel versus pessoas que, eu tenho um certo apreço para automóvel, mas tenho mais para uma necessidade porque eu gosto de ter um carro bom, certo? E aí é o que eu falo, o cara do lifestyle, o cara que gosta de automóvel de verdade, esse é um cara que muitas vezes ele vai ter uma prioridade diferente para o carro na vida dele. O que eu quero dizer com isso? Essa é uma pessoa que possivelmente vai estar disposta a comprometer mais da renda do patrimônio dele tendo um automóvel do que você que simplesmente tem por ter ou tem por uma necessidade específica, certo? Essa é a primeira coisa. Carro que você compra como um meio de transporte, como um carro bacana, pode ser um carro premium, tal, mas que você vai comprar para te servir, que você vai usar todos os dias, vai para trabalhar, levar as crianças na escola, viajar de final de semana, a regra, muito provavelmente, é que esse carro vai ser um passivo na sua vida. Passivo porque tem IPVA, tem combustível, tem manutenção, tem depreciação, que é um conceito que vocês precisam lembrar, certo? A situação que a gente vive nos últimos 2 anos, ela é muito particular. Eu não acho que ela vai se arrastar. Muitas pessoas falam assim, ai, nossa, não, porque carro ganhou dinheiro pra caramba. Não, gente, não é só isso. Dinheiro perdeu muito valor nesses últimos 2 anos. Tenham isso em perspectiva. Não é que tudo ficou mais caro. É a gente que ficou mais pobre. Nossa moeda perdeu o poder de compra, certo? A minha filosofia é bem simples nesse aspecto, né? Eu tenho uma vida que tem um orçamento, né? A minha diversão, meus brinquedos, meus carros que eu compro pelo meu lifestyle, pelas coisas que eu curto, pela paixão que eu tenho, eles não podem, a receita que eu gasto aqui, atrapalhar em nada a receita que eu tenho para manter minha vida no lugar, minha casa, com a minha esposa, com a minha filha, com tudo isso. Então eu tenho isso muito separado e eu nunca deixo uma receita interferir na outra. Hoje, para mim, com o brinquedo, com a diversão, como eu também sei que alguns desses carros dificilmente eu perco o dinheiro, eu procuro balancear muito bem a quantidade de dinheiro que eu tenho alocado em carro versus o que eu tenho no resto do meu patrimônio. Isso para os carros diversão, certo? Para o carro do dia a dia, eu já tenho um conceito muito mais complexo, tanto que vocês não me veem andando com um carro novo do dia a dia. Meu carro do dia a dia é uma 535 em 2011, certo? Porque eu não mexo naquilo, porque toda vez que eu paro para pensar, pô, vou vender o carro por 90, 100 pau hoje, eu vou ter que botar mais 50, 60, 100 pau para pegar uma coisa que muitas vezes talvez vai ser pior do que aquela que eu já tenho, apenas mais nova. Que é diferente da minha mentalidade, por exemplo, com o carro da minha esposa, onde eu enxergo que, poxa, ela precisa ter um carro novo, que esteja em garantia, que esteja tudo sossegado, que eu tenha tranquilidade que se ela pegar o carro com a minha filha e for para qualquer lugar, é um carro que não vai dar nenhum BO, não vai dar nenhum pepino. É uma questão muito mais psicológica do que propriamente uma questão, né, real do carro quebrar. Eu não acho que minha 535 é um carro que vai quebrar mais do que o A4 2019 dela. Mas, pelo jogo das probabilidades, sim. Um carro 2019 em garantia,
todo bonitinho, tem menos chance de dar problema do que um carro 2011, certo? Carro, é o que eu falei para vocês, né, no preparo. Você tem o custo de aquisição, você tem anualmente IPVA, você tem seguro, em alguns casos, depende do perfil do carro, você tem combustível, certo? Mas você tem uma coisa que as pessoas não entendem e não lembram em alguns casos, que chama-se depreciação, né? Ah, levante troféu, 2 milhões de reais, fiquei 3, 4 anos, virou 1 milhão. 1 milhão é o que você perde de depreciação. Ah, comprei um GT3 RS, um GT3 0 km, hoje eu consegui ser agraciado, me custou 1,5 milhão de reais. Fiquei com o carro 5 anos, com sorte vendi ele por 2 milhões. Entendeu? Então, tipo assim, não é só o valor do carro, entendeu? É o valor do carro, é a depreciação, é o IPVA, o seguro, o combustível e a manutenção. Tudo isso tem que ser levado em conta, certo? Então, qual que é a maior dica que eu dou? Faça o seu dever de casa. Procure entender todos esses números antes de pular de cabeça nessa situação toda. Muitas vezes, procure ajuda de gente com mais experiência, gente mais profissional nessa área, certo? Né? E aí, cara, vem uma coisa assim, da compra mesmo que eu falo para vocês. Hoje, meus amigos, assim, tem tanta gente aí que pode fazer uma análise profissional, fazer um pré-compra, te indicar o estado de conservação do carro e você pagar por isso, você troca o certo pelo duvidoso, certo? Porque, cara, a compra do carro, pode entender uma coisa, você vai comprar um carro usado, bro, vai ter coisa para fazer. Um joguinho de pneu na frente, ou um completo, disco, pastilha, depende do ano, da quilometragem. Não adianta você achar que você vai comprar carro usado como se fosse comprar zero, que você não vai gastar nada. E essa conta tem que ser provisionada. E eu vou te falar uma coisa: quanto separar? Depende do ano, depende da quilometragem, depende do perfil do carro. E aqui é um dos lugares mais perigosos, onde eu mais recomendo você ter assessoria profissional, certo? Que é onde você mais mente para você quando você já ficou cego, você já viu o que você quer, que você vai comprar aquele determinado carro. Você tende a subestimar a conta que você tem e você tende, inclusive, a negligenciar. Não, isso é coisa simples. Não, só isso aí e tal, não vou gastar. É cagada. Coloque, saia, isole-se da equação. Quando eu comprei a minha Ferrari, eu fiz questão de não meter o dedo no negócio. Eu deixei minha equipe, na época, lá no Carchase, fazer o negócio todo, ver o estado real do carro, me falar qual é que era. Por quê? Porque eu não queria nada que pudesse embaçar o meu julgamento e me fizesse fazer uma conta errada, certo? Então o que eu digo para vocês, cara, ordem de grandezas, meus amigos. Provisiona 10%, 15% do valor do carro que você sabe que tipo, se der alguma nhaca, você vai gastar. Você tem aquele dinheiro separado. Pode ser menos? Claro que pode. Se você compra um carro mais novo, se você tem uma assessoria especializada que vai dizer o beabá, a assessoria também tem condições muitas vezes de falar para a pessoa que está vendendo negociar valor. Entendeu? Porque uma coisa assim, tá bom, a pessoa anunciou um carro por um determinado valor, você vai lá e mandou uma proposta, mas você nem viu o carro, você está botando um valor menor. Tem pessoas que lidam bem com isso, tem pessoas que lidam muito mal com isso, certo? O que eu digo? Tipo, toda proposta de valores no meu mercado, onde eu trabalho hoje, ela tende a ser muito mais bem vista quando ela tem uma justificativa por trás. Então, por exemplo, puta, você quer 300 mil reais no carro, certo? Levei o carro para pré-compra, levantamos o carro, poxa, meu, é o seguinte, ó, preciso trocar 2 pneus, a pastilha traseira tá acabando, puta, meu, tem revisão atrasada aqui, ó, tem um reparo que precisa fazer, tem uma termostática que tá esquisita, o OBD2 indicou alguns erros. Quando você chega municiado e comprovado de informações, é muito maior a chance de você conseguir um desconto comercial na compra do carro do que simplesmente fazer uma proposta por fazer uma proposta, certo? Então essas são coisas que pegam muito no nosso dia a dia de comprar o carro, certo? E a coisa mais louca que acontece que eu já vi também é a seguinte, tá bom, cara, o carro era 300, o carro tinha um monte de coisinha para fazer, você foi lá, conseguiu desconto, tirou, tipo, ah, tá bom, ia ter uma conta de 15 mil para zerar o carro. Tá bom, o cara topou, foi fazer o seguinte, não vou tirar 15, mas tiro 8. Beleza. E aí a pessoa compra o carro, não usa o dinheiro para fazer o que precisava fazer no carro e depois ainda se surpreende que, porra, meu, aquele negócio assim, eu achei que era só uma carta comercial que não tinha que negociar isso mesmo. Como é que você vai pagar esse carro? Quantas não são as vezes que a pessoa
vai atrás, entra em contato, gera uma expectativa. Ah, mas eu preciso vender meu carro antes. Não, velho, é o seguinte, se você depende do seu carro para fazer o próximo negócio, entenda uma coisa, ou você vai ter que jogar esse carro numa troca ou você vai ter que vender ele barato. Juntar as duas coisas é muito difícil. O carro que você quer perfeito do jeito, na hora, e você tem que botar esse carro no negócio. Isso você tem que ter em mente, você tem que avisar antes, no momento D0. E geralmente, se você tem troca, velho, se você vai ter que fazer uma troca, você vai ter que ir a uma loja e acorda. Você não vai ter o mesmo valor no seu carro do que se você estivesse fazendo uma venda particular. Hoje, o mercado tá louco, pode fazer sentido até a troca, você pode ter um valor muito próximo do de mercado, mas via de regra, você tem que entender como é que você vai pagar esse carro, certo? Ah, beleza, não, posso pagar o carro. Resgate de aplicação, financiamento, tudo isso são coisas que você precisa ver a priori, antes do momento de você começar a procurar o carro. Porque quanto mais assertivo, quanto mais ágil você conseguir ser no processo de compra, maiores as chances que você tem de também comprar esse automóvel, entendeu? Então, dinheiro na mão, financiamento, consórcio, o que for, tem que estar na mão. Vender seu carro antigo, entendeu? O meu processo, para dar uma conclusão para vocês, é muito simples, né? Primeiro passo, eu defino qual que é a proposta. Eu estou procurando um carro que é um prazer, uma diversão, minha terapia, ou um carro que é para o meu dia a dia, certo? Quanto que eu vou comprometer do meu orçamento, da minha renda, do meu patrimônio para ter aquele automóvel? Depende. Um carro que é da minha diversão, que eu sei o mercado daquele carro, talvez eu me sinta muito mais confortável em comprometer muito mais o meu patrimônio em algo que eu sei o mercado, que é um mercado colecionável, do que algo, por exemplo, que seja para o meu uso do dia a dia. Por exemplo, se eu precisasse escolher entre, é muito mais fácil para mim gastar R$500.000 para comprar um Porsche do que para comprar uma BMW X5 seminova para usar. Entenderam o que eu quero dizer? No meu processo pessoal. Então, essas coisas são muito importantes. Na hora da compra, primeira coisa, antes de você sair para comprar, analise a tua grana, a tua disponibilidade financeira. Puta, eu vou financiar, preciso vender um carro meu, ou preciso liberar um financiamento, o que eu vou fazer? Entendeu? Isso são coisas para você esclarecer antes, tá? Contrate alguém, seja que for, não precisa ser o Carchase, pode ser alguém da sua confiança para avaliar o carro para você, para entender o que você está fazendo, para ver as opções, para ver se você está fazendo uma compra e provisione, velho. Provisione dinheiro, porque entenda que não é só a compra do carro, mas sim os custos envolvidos de PVA, seguro, combustível, manutenção. Certo? Espero ter sido claro. Se ficou claro, deixa um like. Se conheceu o canal agora, inscreva-se, ativa a notificação assim. E bom, se você chegou até essa tela final, vocês podem ver os 2 últimos vídeos que eu fiz falando de temas um pouco mais gerais por aqui. Muito obrigado e até a próxima.